Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia que nós recebemos como sendo o melhor dia da nossa vida. Cremos que todos os dias o Senhor age em nossa vida, que todos os dias temos por tua bondade, por tua compaixão, a ministração dos teus anjos. Portanto, eu recebo hoje, sendo um dia de provisão, meu Senhor, do agir do Senhor em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, na vida dos nossos filhos. O agir do Senhor nos dando sabedoria, olhos iluminados, entendimento, paz, calma, tranquilidade, nos dando saúde em todas as doenças do nosso corpo. Nós somos povo de Deus, abençoado que está aqui. Nós somos povo de Deus. Não desanime, porque Deus não te quer assim, entristecido, entregue às palavras ruins. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palavras. E hoje nós vamos continuar com o assunto A Fé dos Escolhidos, na sua quarta parte. Anote aí, como sempre fazemos. E é bom anotar os versos para depois, uma vez mais, meditar e crescer na vontade desse Deus. A Fé dos Escolhidos, quarta parte. Nós temos aprendido que a fé dos escolhidos é totalmente, graças a Deus, totalmente diferente da fé religiosa. A fé dos escolhidos não é uma fé de objetos, não é uma fé de misticismo. Meu Deus do céu, há muito misticismo nas igrejas, com relação a objetos, com relação a coisas, pessoas que até fazem propósito de não cortar o cabelo para receber algo de Deus. Fulano, por que você não cortou o cabelo até hoje? Eu fiz um propósito com Deus. Se Ele me der isso e me der aquilo, eu vou manter o meu cabelo sem cortar. E outros que oferecem o cabelo, assim que esse santo me der a graça de receber tal coisa, eu vou lá e vou cumprir o que eu prometi, né? Que é levar o meu cabelo e entregar para o santo A, para o santo B. Meu Deus do céu. Essa não é a fé dos escolhidos. Essa fé religiosa. Pessoas que estão atrás de objetos. Esses dias, essa semana mesmo, ligando a televisão, meu Deus do céu, não tem como. Por mais que a gente evite, não dá, que a gente vai mudando de canal. Hoje mesmo, tem um ministério aí que está oferecendo, dando para as pessoas hoje, o perfume do Senhor Jesus Cristo. O perfume do Senhor Jesus Cristo. E se ele for passado na sua vida e você levar para casa, Deus vai realizar grandes transformações e milagres de saúde e libertação de vício, e vai trazer prosperidade, e vai tirar o empresário da falência, etc, etc. Veja, e eles têm um argumento, porque na Bíblia está escrito que somos o bom perfume de Cristo. É verdade, somos o bom perfume de Cristo, mas em seguida a Bíblia não ensina que nós temos que dar algo físico para as pessoas. Que somos o bom perfume de Cristo, é verdade, mas o sentido é espiritual. Olha, e esse problema não é atual, ele já vem há muito tempo. Quando o Senhor Jesus falou, eu sou o pão da vida, os seus ouvintes também não entenderam. E no capítulo 6 de João, Jesus continuou falando, olha, eu sou o pão da vida, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. A turma ficou confusa. Mas peraí, então quer dizer que eu vou ter que comer da sua carne e chupar o seu sangue? Então veja,
Jesus falava de coisas espirituais e eles levavam para o lado material, para o lado físico, não entendia nada, como nos dias atuais, esse povo religioso também não entende nada. A Bíblia fala uma coisa espiritual e eles levam para o lado material, para o lado físico, para o lado do objeto, para o lado da fé mística. Onde está escrito na Bíblia essas coisas? Onde está escrito na Bíblia, se eu não cortar o meu cabelo, Deus vai me dar um casamento? Se eu manter o cabelo arrastando, transformando ele em uma vassoura, Deus vai me prosperar? Em parte nenhuma na Bíblia, mas a gente vê isso no meio evangélico, a gente vê isso no meio dos católicos. Você deve conhecer alguém assim, um evangélico. Talvez você conheça a pessoa no passado. Pastor, eu já fiz esse propósito, mas eu fiz para o santo, de não cortar o meu cabelo. E quando acontecer o milagre, eu ia lá, cortava e entregava, né? Para cumprir a promessa. Então a fé dos escolhidos é totalmente diferente dessa fé religiosa, de objetos, dessa fé mística, dessa fé de perfume, dessa fé de tantas coisas. As igrejas estão contaminadas de idolatria, abençoados. Todas elas estão contaminadas de idolatria. Nós somos uma bandeira azul no meio de um monte de bandeira vermelha. Só para você ter uma ideia. Não é fácil. Mas esse é o propósito que Deus nos deu. Esse é o nosso chamado. Amém. Iluminar esse povo com o Evangelho da graça de Deus. Então aqui, a fé é totalmente diferente dessa fé religiosa. É uma fé, como por exemplo, Paulo disse, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Não é uma fé de objetos, não é uma fé mística, é uma fé que chamamos a existência. É uma fé que trazemos o desejo, o pedido no coração. A gente não coloca num papel para depois entregar para o pastor. Tem muita gente que talvez não está gostando de mim na internet, talvez tem muito pastor que talvez não está gostando de mim, até pastor que prega graça, porque eu estou combatendo esse ponto, que não deve existir dentro de igreja papel para colocar pedido, caderno de oração em graça, e eu vou continuar batendo nessa tecla, porque tem muito pastor pregando a graça e trazendo esse engano para as pessoas, e mentindo para as pessoas. Isso não deve existir em graça, abençoado. Isso é uma mentira. Todo pastor que fala do Evangelho da Graça e dentro da igreja tem caderno de oração em graça, papelzinho, ele é um mentiroso. Ele é uma cópia mal feita do sistema religioso. Porque quem estabeleceu isso sobre a terra, no ano lá vai bolinha, foi o sistema religioso. Você não vê na Bíblia Jesus falando, olha, Pedro, já trouxeram os papéis com os pedidos para colocar aqui, para eu apresentar para o Pai? Você encontra isso na Bíblia? Não. Por quê? Porque o tempo todo Jesus ensinou as pessoas a se apoiarem em quem? Em Deus. Uma fé direta. Todo o ministério de Jesus foi, você tem que ter contato com o Pai. Você tem que falar com o Pai. Você tem que ter perseverança, confiança em Deus. Tem muito pastor que não está se agradando de mim não. Que é Nicodemos. Tem essa também. Não comenta nada, não curte nada das minhas mensagens, mas está lá acompanhando, ó, uma por uma. Existem os Nicodemos, que estão sempre acompanhando a minha mensagem no Facebook, também lá no YouTube. Eu sei disso. E eu vou continuar combatendo isso. Não pode existir atrativo dentro de uma igreja que prega o Evangelho da Graça. Pastor que fica floreando, ele não está pregando o Evangelho da Graça. Porque no Evangelho da Graça, no ensinamento do Senhor Jesus, Jesus não fica floreando, ele não fica colocando atrativo nenhum entre a pessoa e Deus. Isso não pode existir. Tem pessoas que adentram pela primeira vez na igreja, tudo bem, ela não tem o conhecimento da graça, então ela chega para o pastor, olha pastor, está aqui o papel com o nome do meu filho e o pedido. Tudo bem, a gente, por educação, pega, mas explica para a pessoa. Tá bom, abençoado. Vamos fazer o seguinte, vamos orar agora?
Porque isso que a senhora colocou no papel está no seu coração. Então vamos colocar esse pedido que está no seu coração diante do Pai. Essa é a minha função. Essa é a minha missão. E eu não posso retroceder dela, porque eu tenho o conhecimento da verdade. Abençoado, como escaparia eu da minha consciência, sabendo do certo e fazendo do errado? Eu faço essa pergunta a você, pastor. Tu está dormindo em paz? Sabendo da verdade, fazendo o errado? Para manter a pessoa na tua live? Aliás, tem uns pastores, sabe, que ficam num chororô, uns vídeos, sabe, para a pessoa ter autocompaixão dele, sabe, aquelas orações tristes, aquela coisa assim apagada, eu estou aqui, sabe, seja forte, seja isso, e a cabeça assim, parece que vai sair do pescoço. Bom ânimo, pastor. Se você não tem força, vai na força de Deus. Mas não fica nesse chororô, nessa coisa morta, apagada, não. Nós fomos chamados para ter postura. Nós fomos chamados e recebemos a revelação da graça para a gente pregar o Evangelho com firmeza, com ousadia, com bom ânimo. Meu Deus do céu, eu não suporto ver isso. Porque o meu Deus não é assim. O Deus da Bíblia não é assim. Jamais você vai ver uma pregação minha, um vídeo meu, eu ali, 8 horas da manhã ou 6 horas da manhã, e então, abençoado, né? Que Deus lhe fortaleça, que Deus isso, que Deus aquilo, e a pessoa está quase caindo. Misericórdia. Para que as pessoas tenham autocompaixão dele, ou autocompaixão daquela pregadora, ou coisa parecida. Não. Eu criei, eu falei, eu chamo a existência. Essa é a fé dos escolhidos. Não tem que ter nada de objeto, não tem que ter nada de papel, nada de caderno, nada de nada. E graça é perseverança e confiança. Perseverança e confiança em Deus, seremos recompensados. Paulo disse isso para os hebreus. Hebreus, nós temos que ser perseverantes e confiantes para sermos recompensados. A gente vai ler isso um pouco mais à frente. Hebreus 10, 35. Que nós temos que ser perseverantes e confiantes para sermos recompensados. Então não tem nada no meio. Não tem que ter papel para botar pedido e depois dar para o pastor, não. É você e Deus. Abençoados, Deus quer que você ande sobre a terra e você mesmo declarando por sua cura, por sua saúde, por suas coisas. Essa palavra. Você sendo ponto de luz, aonde quer que você esteja. Amém? Amém. Você sendo luz do mundo, sal da terra, em nome de Jesus. Em graça, você toca a Deus através da sua fé, através da sua confiança. Amém. Aqui em graça, você se apoia em Deus, e não mais em homens, em palavras de homens. O nosso ministério, dado pelo Espírito de Deus, louvado seja Deus, é para pregar para o seu Espírito. Esse ministério aqui foi dado por Deus, para eu pregar para o seu Espírito. Não é para mim dar nada para a sua carne. E eu recebo você amadurecendo. Porque quando a gente vem da religião, a gente vem com ranço de coisas. E a graça está limpando você, em nome de Jesus. Aqui ensinamos você a ouvir as palavras do céu, a se apoiar somente em Deus. É assim, meu irmão, que a gente atrai, que a gente traz os céus, os anjos de Deus para nos servir. É assim. É vivendo a palavra do céu, é se apoiando em Deus o tempo todo. Estamos chamados a olhar para aquele que cremos, mas que você não vê a olho nu, mas que ele existe. Graças a Deus. Olha o que diz o Evangelho, e não minto no que eu digo aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. 4:16. E começa assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:16. Eu vou ler até o verso 18 e depois a gente medita.
Por isso não desanimamos. Receba essa palavra na sua vida. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, diga leve, e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória acima de toda comparação. Olha o mandamento de Deus para você e para mim. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. Deus é eterno. Isso que você está enfrentando é passageiro. Glória a Deus. Comecinho do verso 16 novamente. Por isso não desanimamos. Por que essa palavra hoje? Porque Deus não quer que você desanime. Deus não quer que você deixe os acontecimentos, ou qualquer palavra, ou qualquer situação paralise você. Pastor, tem dia que eu me sinto tão aborrecido com a vida, com certas coisas, mas isso não acontece só com a tua carne, isso acontece com a carne de todo mundo. Isso passa na carne de todo mundo. O que não pode é você permanecer nesse aborrecimento, para que você não entre em depressão, em tristeza, ou em outra coisa pior. Mas se sentir aborrecido, isso acontece comigo, acontece com o pastor Heraldo, com todo mundo. Nossa, hoje eu estou aborrecido com tal situação, com uma situação na minha vida. Isso acontece com todo mundo. O que não pode é você permanecer, para que você não entre no desânimo. Deus não te quer desanimado, amém? O seu exterior está passando por aflições, por perda, por injustiça. Não saia do Criador. Não saia do Criador, da palavra dele, da confissão. Amém? Amém. Abençoado, se mantenha firme. E detalhe, dando graças a Ele por tudo. Esse é o homem da fé. Essa é a mulher da fé. Você tem o Evangelho aí dentro. Eu vou te fazer uma pergunta. Você confessa o Evangelho só quando você está aqui ou lá fora também? Porque o conhecimento do Evangelho não é só para ser declarado quando você está aqui. Ele é para ser vivido também lá fora. Você tem declarado lá fora? Lá fora também. Você tem que chamar a existência. Você tem que se apossar da confiança. Tem um homem na Bíblia que se apossou da confiança. Ele disse o seguinte: o Senhor é a minha luz. Ele não falou apenas Deus é luz. Ele falou: o Senhor é a minha luz. Isso se chama se apossar da confiança. Eu me apossei dela. Quando eu me aposto de uma coisa, eu já falo com determinação. Eu tenho isso. Isso me pertence. É meu. Eu ando sobre a terra assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Esse homem não falou: olha, Deus é salvação, hein? Não, Ele é a minha salvação. Essa é a fé dos escolhidos. E junto a esse entendimento, o escolhido de Deus dá graças a esse Deus por tudo. Se Deus fizer o que eu preciso hoje, amém. E se Ele não fizer, amém também. O meu amor, a minha fé, não é só quando Deus faz algo, mas quando Ele não faz, eu continuo nele. Amém. Essa é a fé dos escolhidos. Um exemplo muito lindo na Bíblia está em Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ponto que eles falaram ao rei da sua época: se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, amém. Senão, a gente vai continuar servindo a Deus e jamais a outros deuses. Jamais. Isso está descrito em Daniel aqui, ó. Daniel 3 é o capítulo, versos 16 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem sirvamos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Glória a Deus. Se Deus nos der livramento hoje, muito obrigado, Deus. Se não der, vamos continuar te amando. É o caso da semana passada.
Deus falou para o rei Ezequias: olha, não é médico que está falando que você vai morrer, sou eu, Deus, que vou matar você, eu vou tirar a tua vida, você vai morrer porque eu estou dizendo que você vai morrer. O que fez aquele homem? Ele continuou perseverando e clamando ao Senhor, porque se é o médico que fala, você tem a opção de recorrer a Deus. E quando é Deus falando? É fim de linha, meu filho. É beco sem saída. Se Deus está dizendo que você vai morrer, acabou. Mas mesmo assim ele continuou perseverando. Essa é a fé dos escolhidos. Para que você ande em paz, reinando em vida, de bom ânimo sobre a terra. Para que os problemas não perturbem você, não atrapalhem você, o seu dia. É assim que a gente tem que viver. Isso não é ser bobo, não. Isso é a fé dos escolhidos. Se Deus me livrar disso que eu quero que Ele me livre hoje, amém. Se Ele não me livrar, eu vou continuar cantando, louvando, adorando, ouvindo as mensagens, congregando, semeando, porque eu não amo a Deus por aquilo que Ele me dá. Se você adentra aqui só no interesse de receber, você não vai receber nada. Porque Deus fala: eu amo os que me amam. E os que me amam vai receber justiça, prosperidade, etc, etc. Então, se o amor está na frente, as demais coisas você vai receber. Glória a Deus. É simples assim, abençoado. Eu me faço entender? Tem mais. Salmo 27, a partir do verso 1. Vamos ao Salmo 27, 1. E começa assim: amados do Senhor. Salmo 27, verso 1. Preste atenção que você vai ler. É uma narrativa conhecida por todos, mas você tem que ler e declarar, pedir: Deus, ilumina os meus olhos, receba a mente de Cristo ativada, para que você receba o que está por trás da letra. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi não falou apenas: o Senhor é a minha luz. Davi não falou apenas: o Senhor é luz. Davi não falou apenas: Deus é fortaleza. Ele se apossou da confiança. Não, o Senhor é a minha luz, é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. Deus é maior do que o câncer, abençoado. Deus é maior do que qualquer dor. Deus é maior do que qualquer doença. O meu Deus é maior do que qualquer problema que eu estou enfrentando. Isso é se apossar da confiança. No seu dia a dia, não. O meu Deus é maior do que isso que eu estou enfrentando, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha salvação, Ele é a minha luz. Ele é a sua salvação, abençoado. Você que está me ouvindo aí, nenhuma situação fica uma vida toda. Ela passa. Lembra do que nós lemos na carta aos Coríntios? Temporal, passageiro. Nós temos que estar atento àquilo que permanece. Diga a Deus. Mas isso aí vai passar. Passa. Se mantenha calmo, tranquilo, confiante, porque Deus não é um João ninguém. Ele é o Criador. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que existem sobre a terra. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele dá aos seus filhos. Porém, temos que ter paciência, como teve Abraão. E Paulo falou isso na carta aos Hebreus, daqui a pouco a gente chega lá. Você tem que ter paciência também, porque senão não dá. Está orando, está chamando a existência, mas paciência em o nome do Senhor Jesus. Isso faz parte da fé dos escolhidos. Senão você naufraga na metade do caminho. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Salmo 27, verso 1. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não falou: olha, o Senhor é a fortaleza. Ele falou: é da minha vida.
Ele se apossou da fé. A quem temerei? Olha só. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Pessoas que fazem o mal, pessoas que prejudicam outras pessoas sobre a terra, tem muito disso, não tem? Tem ou não tem? Tem. Que quer causar preocupação na sua cabeça, no seu coração. Aqui diz, são eles que vão o quê? Cair. Colher o mal que estão semeando. Você que está vivendo a fé, você tem o cumprir desta palavra. Amém? Que todo aquele que se levanta contra você vai cair. Porque Deus é a sua luz. Glória a Deus. E esse Deus que é a sua luz, já nos ensinou que existe a lei da semeadura. Aquele que planta para a carne vai colher o quê? Corrupção. Aquele que semeia para o Espírito colhe o quê? Vida. Então quem está semeando o mal contra você, vai cair. Mas não é porque você está desejando, pedindo noite e dia, tomara que quebre a perna, tomara que morra, tomara que aconteça isso. Não, seus olhos estão iluminados, você está lá na frente. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Com os teus olhos contemplarás e verás o castigo o quê? Dos ímpios. Então, é você na sua e Deus agindo ao seu favor através dos anjos. Não precisa fazer macumba, não precisa você ir para a encruzilhada, não precisa você ficar desejando a morte de ninguém, não precisa você fazer nada com relação a esse tipo de situação. É vizinho, é familiar, é pessoa no trabalho. Todo aquele que está semeando para a carne vai voltar. É certo. Em nome do Senhor Jesus. É um ensinamento da Bíblia que eu estou dando para você. Verso de número 3, Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se chorar contra mim a guerra, ainda assim terei o quê? Confiança. Davi aqui já determina: eu não terei medo. Eu recebo essa palavra no seu coração. Ele estava orando, e essa é uma parte difícil, porque nós estamos em um corpo de carne. Manter a confiança que aquele que a gente não vê vai agir na nossa vida. Ele estava sendo profeta, sabia? Você tem sido profeta na sua vida? Ou você só é profeta quando você está aqui na igreja? Ou recebe o melhor dia da sua vida, você é mais que vencedor, tem anjos te servindo, te recebe em saúde perfeita. Você só é profeta aqui ou você é profeta também lá fora? Nós temos que ser profeta em nossa vida, lá fora também. Profetizar, chamar a existência. Graças a Deus. Verso 4, Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Glória a Deus. No seu tempo, ele era dedicado a quem? A Deus. Davi, sendo rei, era um homem muito dedicado a Deus. Agora, imagine você, sabendo que você sabe, que você é filho, é o templo, é a morada, tendo todo esse conhecimento, congrega mais. Amém. Busca mais. Agradece mais. Porque hoje nós temos mais conhecimento que esse homem lá atrás. Hoje nós sabemos mais coisas do céu e paraíso do que ele. Nós sabemos mistérios que ele não alcançou na sua época. E que eu e você alcançamos. Abençoado, a gente sabe muita coisa do mundo espiritual. Muita coisa. A gente tem muita revelação aqui dentro da gente. Você anda na rua, mas você sabe que o único mundo invisível que existe é o dos anjos. E antes no passado, demônio, 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 demônio. A graça limpou a sua mente. Aqui, os céus e a terra pertencem a Deus. Os céus e a terra pertencem ao meu Criador. Hoje a gente tem vida. É como Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem comer
Quem comer e se alimentar desse pão não terá fome, não terá sede. E ele aumentou o discurso. A gente vai tratar sobre isso na próxima reunião. E quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida. Aí a turma, agora pronto, soltou os parafusos agora. Eu vou ter que chupar o sangue dele, comer a carne dele. Como que eu vou fazer isso? Sempre levando para o lado da matéria, para o lado físico. Assim está essa religião toda. E eles pegam essa parte da Bíblia: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Amém, pessoal? Por isso que estão aqui os obreiros, para servir o pão, para servir o suco de uva, para que você tenha vida. Porque se não participar, não vai ter vida. E naquela falta de entendimento toda, quando Jesus estava falando que ele era o pão da vida, ele viu que a turma estava sem entender mesmo. Falou: gente, aquele que não se alimentar de mim, não tem vida. E qual era o alimento que saía da boca dele? A palavra. Então ele estava dizendo: olha, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam beber do meu sangue. Era palavras o tempo todo. Porque ele veio, andou sobre a terra para falar de coisas espirituais. E as pessoas levavam para o material, para o físico, como hoje a gente vê. As pessoas veem a Bíblia: tem comer a carne, beber o sangue. Então tem que dar pão. E tem mais. Eles dão pão e dão suco de uva e outras coisas mais. Quando Jesus lá em Atos disse, isso está bem claro: eu não sou servido por mãos humanas. Eu não estou nisso aí. Eu não habito em nada feito por mãos humanas. E o pão da padaria é feito por quem? Por mãos humanas. É tudo feito por mãos humanas. E o nosso Deus é bem claro lá em Atos: eu não sou servido. Eu não estou em nada que alguém faz e dá para outra pessoa levar para casa. Eu sou espírito e verdade. Diga: louvado seja Deus. Abençoado. Essa é a fé dos escolhidos. Aonde Deus nos tirou da escravidão do Egito. Aonde Deus limpou, tirou tudo. Glória a Deus. Tudo. Campanha, corrente, objetos, fé mística, tudo. Acompanhar a sua vida pelo horóscopo. Porque tem essa, a pessoa abandona a idolatria, mas fica lá: meu signo continua sendo de Libra. Deixa eu ver aqui. Não custa nada, né? Estou passando na banca de revista, está mostrando aqui os signos. Aliás, com o celular hoje, né? Olha, aquário. Não custa nada, né? E a cigana que pede a mão? A carne. Deixa eu ver aqui se o pastor Sandro está passando. Vai logo aí. Vai rapidinho. Vê logo aí. Nós temos carne para isso. Tem ou não tem, pastor Aldo? Tem. E como tem? Curiosa. Vá, moço, me dê aqui a sua mão. Me dê a sua mão aqui, é rapidinho. Me dê aqui para me ver. Coisa mística. A carne gosta disso. Saber do futuro, do amanhã. Quando Deus diz que aquieta, a mim pertence o teu amanhã. Mas veja como que a carne milita contra o Espírito, mas quer saber. Aí Deus diz: a mim pertence o amanhã. Mas a carne quer o tarô para saber. E Deus diz: não, a mim pertence o amanhã. E a pessoa vai atrás das cartas: mas a mim pertence o amanhã. E a carne insiste: não, mas eu vou atrás da cigana. E Deus: não, a mim pertence o amanhã. A pessoa está insistindo. Veja como a nossa carne é horrível. Ela milita mesmo contra o Espírito. O Senhor diz: a mim pertence o amanhã. E ela está ali procurando as pedras místicas, está procurando o tarô, está procurando as cartas, está procurando a macumba, está procurando, sabendo que o amanhã pertence a Deus. Que carne bandida nós temos! Milita mesmo, é curiosa, quer saber, mesmo sabendo que está na Bíblia. Meu Deus do céu, que danada, viu? Como diz o outro. Então Davi, sendo rei, ele tinha prazer em ouvir os conselhos do Senhor. E você, eu recebo tendo muito mais. Muito mais em nome de Jesus.
Lembra que eu falei que na fé dos escolhidos você precisa ter paciência? Então vamos a essa evidência que está em Hebreus capítulo 6, verso 13. E assim diz Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 13. E vamos ler até o 15. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, do filho Isaque, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Verso 15. E assim, depois de esperar, vai vendo, hein? Com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Veja bem, abençoados. Passou o tempo, mas a palavra de Deus o quê? Se cumpriu. Aonde entra o que Paulo fala mais adiante, capítulo 10, 35 de Hebreus, a gente vai chegar lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem o quê? Grande galardão, grande recompensa. Você também tem que ter paciência nas suas coisas. Você também tem que saber esperar, abençoado. Abraão é nosso pai o quê? Na fé. Nós somos abençoados junto com o crente o quê? Abraão. Nós também temos que saber esperar, viver esse ensinamento na nossa vida. Essa palavra que nós estamos recebendo hoje é um ensinamento da sua vida espiritual. Isso se você acredita na Bíblia. Tudo que eu estou lendo aqui é ensinamento da sua vida espiritual. Isso se você acredita na Bíblia. Agora, se você está lendo livros de homens, aí é uma outra coisa. Porque quando a pessoa está lendo muito livro de homens, aí começa a duvidar da Bíblia. Ah, que a Bíblia é mentirosa, que eu não acredito nisso, que isso aqui é mentira, e mais isso aqui também é mentira. E começa a anular a Bíblia da sua vida e começa a acreditar em homens que escrevem livros. Tem essa também. Eu estou te dando o ensinamento da tua vida espiritual, para quem acredita na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Amém. Eu acredito nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Vejamos o que diz aqui também em Hebreus, o capítulo 10, verso 35. Olha só, Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Não abandoneis a sua fé, a sua confiança. Abraão abandonou a sua fé, a sua confiança em Deus? Não, ele creu até o fim. Ele esperou com paciência e tomou posse. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos e tomou posse da promessa do filho Isaque com 100. Então ele teve paciência para quê? Para esperar. Então você precisa, abençoar, perseverar para fazer a vontade de quem? De Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você tenha fé e confiança naquele que está te dando a palavra. Se você não tiver, você não toma posse. Aí diz mais, que com o conhecimento que você tem do Evangelho, que você não deve retroceder. Amém? Porque quem retrocede, vive uma vida perdida, sofre, e é verdade, viu? Olha o que diz aqui, 10:37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Veja esse verso, como a bênção que você espera. Amém? Todavia o meu justo viverá o quê? Pela fé. Se retroceder dele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, o quê? Da fé para a conservação da alma, ou seja, para reinar em vida. Essa é a fé dos escolhidos. Se eu estou na fé, eu não estou nas obras religiosas. Amém? Agora, se eu estou nas obras religiosas, eu estou debaixo de quê? De maldição. Então aí eu já retrocedi.
Como pastor da graça, eu passo por muita rejeição. Não é pouca não, é muita. Por pregar o evangelho da graça. Tem muitas pessoas que na internet me rejeitam. Elas não valorizam a minha mensagem. Hoje existe um termo mais moderno, né? Não curte, né? Não curte a mensagem. Mas mesmo assim, eu me mantenho no propósito. Eu não quero retroceder. Porque quem retrocede, retrocede para a perdição. E eu já vi muito pastor e bispo retrocedendo e sofrendo, ao ponto de ter morte prematura, porque retrocedeu o quê? Da fé, do evangelho. E você conhece, e você sabe do que eu estou falando. Homens que um dia glorificaram a Deus com o evangelho da graça, jurou fidelidade ao evangelho da graça e disse: jamais eu vou retroceder, jamais eu vou abandonar a graça de Deus, e abandonou. Com o tempo teve morte prematura. Porque aqueles que retrocedem, retrocedem para a perdição. Eu não quero retroceder. Eu quero me manter no propósito para o qual fui chamado, que é viver o evangelho da graça. Amém, abençoados? Amém. Infelizmente, são poucos que querem pregar o evangelho da graça. Primeiro, porque não dá dinheiro. Segundo, porque não traz multidão. Tem muitos na internet, tem muitos que eu conheci, que não prosseguiram pregando o evangelho, porque não dá dinheiro. Muitos que juraram fidelidade ao evangelho, olha, não foram poucos, hein? Até no outro ministério que eu fiz parte. Prometeram, juraram. Cadê eles, hein? Cadê eles? Não dá dinheiro? Não traz multidão? Retrocederam. Retrocederam. Mas eu estou aqui, eu me mantenho firme. No propósito, na missão que Deus predestinou para a minha vida. Da graça de Deus, desse evangelho, eu, pastor Sandro, não saio nunca. Nunca, nunca. Porque eu tenho conhecimento do mundo espiritual. E eu creio nesse mundo espiritual, que o profeta lá atrás disse para o servo: servo, fique tranquilo. Essas pessoas estão aqui para matar a gente, mas ninguém vai morrer. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia revelou para mim e para você que os muitos são o serviço angelical. E é o mesmo que está com você também. Louve ao Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o Senhor Deus é contigo através dos anjos. Não retroceda, não desanime, não fique alimentando pensamento de angústia, de tristeza, para que você não seja refém da depressão. Graças a Deus. E esse é o ensinamento de Deus para nós hoje. Na próxima reunião tem mais. Vamos estar de pé e realizar a nossa oração. O pão da vida, a presença do Senhor Jesus está dentro de você. Pastor, eu não tenho força. Mas você vai caminhar na força do pão da vida, que está dentro de você, na palavra que liberta. Você vai caminhar sobre a terra com a vida de Jesus, o Consolador, ativado em você, para que você tenha vida todos os dias. E eu recebo a vida de Jesus ativada em você. A força de Deus está em você, abençoado. Nada vai lhe derrubar. Pode passar ventos em sua vida que lhe deixa um pouco triste, aquela tristeza no coração, mas a força de Deus, a sabedoria dele, a sua graça te consola, te ergue uma vez mais, em nome de Jesus. E creia, porque tudo que o teu Pai te deu hoje
é a fé dos escolhidos. É o ensinamento da tua vida espiritual. Que Deus quer que você ande com esse ensinamento sobre a terra. O Senhor é a minha luz. Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele é mais grandioso que qualquer situação. E Ele é comigo. Fale com o seu Deus que mora em você. Ele é a tua salvação, Ele é o teu refúgio, abençoado de Deus. Fale com Ele. Digo, meu Deus é maior do que toda essa complicação. Ele é maior do que tudo isso. Ele é a minha luz. Nele eu tenho justiça, eu vou ter resposta, eu vou ter provisão. Nada vai me faltar, porque Ele supre as minhas necessidades. Eu sou um bem-aventurado. Eu vou ter um dia, eu vou ter uma semana abençoada. E já recebo os anjos de Deus me protegendo, me livrando de toda maldade. E o Espírito de Deus que mora dentro de mim, guardando meu coração de toda maldade do homem, de toda palavra ruim do homem, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor é contigo, abençoado. O Deus Criador dos céus e da terra. E Ele quer que você tenha paz, tranquilidade, confiança nele. Não desanime. Não desanime. Mesmo que o seu exterior esteja passando por aflições, por injustiça, por perseguições, não desanime. Não desanime. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra de bom ânimo, porque todos nós, e quem está me ouvindo, certamente estava precisando, como nós aqui estávamos precisando. E o Senhor nunca deixa faltar o alimento, a verdadeira santa ceia da nossa vida. Graças a Deus. Louve ao Senhor por as suas palavras. Uma semana abençoada. Receba os anjos de Deus te protegendo e te livrando de toda a maldade do homem. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.